E olha, a Polícia Civil está investigando um suposto caso de abuso a um adolescente internado no Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho, localizado no bairro do Bebedouro. Vou fazer o seguinte, vou voltar ao vivo. Nós vamos daqui a pouquinho com o Alan Garcia, que aliás nós estamos com várias situações bastante interessantes e infelizmente tristes, né? Temos um caso também de um garoto que há indícios de que ele tenha sido abusado, né? Não se sabe ainda, né? O que é que aconteceu. Vamos trazer daqui a pouquinho, mas agora deixa eu trazer o Alan Garcia para que ele possa nos atualizar sobre toda essa situação, que a gente quer saber o seguinte, como é que estão essas investigações, Alan Garcia? Para você, companheiro, mais uma vez, boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, é uma história que precisamos contar com muito cuidado. Por quê? Trata-se de um adolescente de 15 anos, onde a polícia começa a investigar, baseado em denúncias, em relações sexuais que ele teve com outros pacientes do Portugal Ramalho, porque ele também é um paciente. No meio de toda essa história, a maioria das pessoas que teve relações sexuais com este adolescente também é de adolescentes. Existe somente um adulto, que é outro paciente psiquiátrico do Portugal Ramalho. Está aqui conosco o Alan Barbosa, meu xará, chefe de investigações da delegacia que investiga crimes contra criança e adolescente aqui em Maceió. Alan, muito cuidado nessa hora, né, para a gente falar desse assunto, porque por enquanto não se sabe se é um estupro ou se era uma relação que acontecia, relações que aconteciam, né, diante de um, digamos, sim desse adolescente, ou seja, ele permitia, ele buscava. O que é que vocês têm de informações, baseado em que vocês têm os dados agora? Boa tarde para você. Boa tarde, Alan. É como você falou, nós temos que ter prudência na condução desse caso. Por quê? São todos pacientes psiquiátricos, certo? E pelos os relatórios que já estão no inquérito policial, afirmam que ele tem uma libido exacerbada, a ponto de ter que tomar medicação para conter. Então nós estamos apurando todas as situações para ver que é o que tu me disse, que era o paciente que buscava esses outros pacientes para manter relação com ele. Isso precisa ser visto. É precário a gente falar em estupro de vulnerável, não pela idade, ele tem 15 anos, mas vulnerabilidade pelo estado dele, pela condição psiquiátrica dele. Aí ele se torna vulnerável. Então tudo isso tem que ser checado, investigado com calma, para apurar tudo, para ver qual é a linha que nós vamos seguir. Alan, como é que você acha que vai chegar a essa conclusão, né, de que ele é realmente uma vítima ou não? O que precisa ter para vocês finalizarem essa investigação que está começando agora, né, e apontar, não, ele é uma vítima, ou não, não é vítima, não há nenhuma vítima aqui, foi tudo concedido. Pelo que nós apuramos também até agora, o hospital tomou todos os cuidados para isolar esse paciente, mas ele sempre conseguia vencer essa barreira e buscar outros pacientes para manter relação sexual. Então, o depoimento das pessoas, da equipe plantonista do hospital nesses dias que aconteceram esses fatos, que é fundamental para a gente esclarecer isso tudo. Vocês já conseguiram ouvir a direção do hospital? Vocês já conseguiram ouvir os funcionários que trouxeram esse caso para a delegacia? Não, nós não ouvimos ninguém ainda do hospital. A partir de amanhã nós começamos as oitivas dos funcionários do hospital. Essas situações aconteceram quando, Alan? E qual foi a rotina, né, a periodicidade disso? Olha, existe dois BOs. Um que deve ser apurado pela Delegacia de Menores. Por quê? Porque tem um adolescente vítima e 3 adolescentes como vamos chamar de infrator, mas que também precisa ser investigado, né, toda essa situação, porque também são pacientes psiquiátricos. Isso aconteceu no dia 7. No dia 9, voltou a acontecer mais um episódio desse. E esse dessa vez com um maior de idade. Então esse fica com a nossa delegacia. Paciente também. Também paciente psiquiátrico do Hospital Escola Portugal Ramalho. Alan,
Nós temos então, portanto, todos os envolvidos, nesse caso, são pacientes psiquiátricos. Digamos que exista, portanto, a possibilidade do adolescente de 15 anos ser uma vítima. As pessoas que mantiveram relações sexuais com ele podem pagar, podem responder por algum crime ou não, pelo fato de serem pacientes psiquiátricos. Exatamente, a gente tem que ver a condição de internamento dele lá. Por qual motivo? Se ele se torna inimputável por essa patologia psiquiátrica, também isso precisa ser apurado. Isso precisa ser visto em relatórios médicos. Isso, a partir do depoimento dos funcionários, é que nós vamos ter essa certeza, começar a fechar essas lacunas. Uma pergunta com uma resposta meio óbvia, mas vou fazer até para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Tem condições de ouvir também os envolvidos ou não? Não tem condição de ouvir os envolvidos porque eles vivem sob medicação. Então, não tem condição. Às vezes eles saem do mundo real e passam para o mundo deles. Não é um depoimento seguro. É a chamada crise, né? Exatamente. E os parentes, família, é possível ouvi-los? Ou não há necessidade? Inicialmente não. Não tem necessidade, porque nós estamos apurando um fato ocorrido dentro de um hospital. Então, não foi que se aconteceu alguma coisa antes. Nesse momento, para a gente não interessa. Perfeito. Então, Alan, muito obrigado pelas suas informações, por estar aqui conosco. Wilson, tá aí, um caso muito delicado que o Alan e toda a equipe precisam ter bastante cuidado na hora de ouvir as pessoas que eles vão conseguir ouvir, pegar esse depoimento, porque envolvem pessoas que em momentos determinados estão fora de si, né? Estão em crise. É preciso ter muita cautela, principalmente nós que estamos aqui trazendo essas informações. Claro, sem nenhum tipo de julgamento e, acima de tudo, tratar esse assunto, né, à espera do resultado da investigação. Aí sim, nós vamos poder falar o que realmente aconteceu, se tem alguém com culpa ou não. Eu volto com você. Muito bem, Alan, muito obrigado. Agradeço ao seu xará também, Alan, que trouxe as informações bastante precisas aqui. Você volta daqui a pouquinho, Alan, com mais detalhes e mais informações de outro ponto aqui de nossa capital. Bom, é um momento bastante delicado, é um assunto extremamente delicado, né? Todos os envolvidos são pacientes psiquiátricos, tomam medicamentos fortíssimos, inclusive, para controlar esses impulsos todos. Então, é difícil para que a polícia consiga interrogá-los, né? Claro, porque eles têm os momentos em que eles acabam indo para o mundo, enfim, que não é o real, até pelos próprios medicamentos podem também não ter confusão mental. Enfim, uma série de situações complicadas em que a polícia terá um trabalho grande agora de ouvir toda a movimentação do hospital, os detalhes, enfim, tentar chegar num consenso e tentar fechar essa investigação. Vamos aguardar, né, e vamos trazer para vocês assim que nós tivermos as respostas sobre essa situação, tá bom?